Fala, meus amigos, minhas amigas, chegando mais um vídeo aqui no canal Barolo Jogos e também mais um programa do Barolo na Uma TV. Você sabe que a gente faz esse programa de segunda a sexta-feira na Uma TV. O link da Uma TV está sempre na descrição do vídeo aqui no canal Barolo Jogos. E o mesmo conteúdo vai para o canal Barolo Jogos, que é uma forma de, além de eu movimentar o canal, é uma forma também de eu falar sobre futebol, que é um assunto que eu gosto de falar pra caramba, do meu esporte preferido, e que, infelizmente, o meu time, o São Paulo, não tem me dado tantas alegrias e, na verdade, não tem me dado nenhum prazer de falar sobre o São Paulo Futebol Clube, que infelizmente vive uma derrocada já há muitos anos, e por mais que o São Paulo esteja vivendo problemas, por mais que o São Paulo esteja num buraco de dívidas, por mais que o São Paulo esteja mal administrado, ainda tem torcedor que, em vez de se preocupar com tudo isso, se preocupa comigo, por incrível que pareça. Para algumas pessoas eu sou mais importante, o que eu falo, o que eu digo no canal, as minhas opiniões, são mais importantes do que todos os problemas que acontecem no São Paulo. É claro que eu até conversei com o pessoal, com os amigos dos meus canais, do Barolo Vídeos, do Barolo Jogos, conversei durante a semana passada sobre esses ataques orquestrados que a gente recebe na internet, porque o torcedor em si, ele gosta ou não gosta de mim, das minhas opiniões, ele é livre para escolher quem ele assiste, o que ele gosta, o que ele não gosta. Mas tem aqueles ataques orquestrados, que são essas pessoas que são pau-mandados, que são instruídas a me atacar, primeiro para fazer uma bela cortina de fumaça para tudo que acontece no São Paulo. Porque, afinal de contas, enquanto você está me atacando, o torcedor comum está me atacando, ninguém se preocupa com os problemas do São Paulo, né? Você fica focado em jogar toda a sua artilharia em mim. Mas eu já falei que isso não me preocupa. Eu acho que quem vive esse universo de internet convive com isso. Eu já me acostumei, sinceramente eu já me acostumei. Já são desde 2017 com o canal, sofrendo de tempos em tempos ataques covardes e maldosos, mas essa gente aí, eu acho que existe muita inveja também, eu acho que existe muita gente que gostaria de ter um canal como o que eu tenho, como de alguns amigos têm, que também são perseguidos, principalmente quem critica essa gestão do São Paulo. Não só eu sou só mais um, mas tem muita gente que é perseguido, ataques orquestrados de assessorias, e isso a gente sabe como é que funciona, que algumas pessoas que recebem privilégios então, e se dispõem a fazer esse trabalho sujo, nojento, de atacar pessoas a pedido de outras pessoas. Então esse tipo de gente, sinceramente, não me preocupa. O que eu fico intrigado mesmo é que as pessoas, em vez de se preocupar com o São Paulo, se preocupam comigo. Não sei o que eu causo nessas pessoas, nesses doentes que se preocupam comigo e vêm se preocupar com o São Paulo. Mas faz parte. Enquanto esses caras latem, eu sigo o meu trabalho, sigo fazendo aquilo que eu acredito e na companhia de muitos amigos e muita gente que apoia não só o trabalho, mas que também está preocupada com o São Paulo, principalmente muito preocupada com o São Paulo. E não está preocupado com o Barolo, com o que o Barolo fala, com o que o Barolo pensa. Para essas pessoas, o Barolo, a opinião dele é só mais uma. E é isso que eu quero ser, a opinião de mais um torcedor. Então eu só quis dar esse recado, passar o recado para vocês, porque quem está assistindo aqui, tanto na Uma TV como no canal Barolo Jogos, são os amigos do canal, são as pessoas que gostam de mim. Os caras que não gostam, os doentes que não gostam, primeiro, se está assistindo aqui, tem problema sério, né? Porque podia estar assistindo uma pessoa que gosta. Mas eu sei que as pessoas que estão aqui gostam do trabalho e é para essas pessoas que eu me dirijo, é para essas pessoas que eu converso, é com essas pessoas que eu me preocupo. Então, hoje a gente vai falar sobre os assuntos importantes aqui, a rodada do Campeonato Brasileiro, só que eu não vou falar do principal assunto dessa segunda-feira, porque esse vídeo está sendo gravado antes da apresentação do Ancelotti, né, que chegou ontem ao Brasil, embaixo de uma festa, a imprensa, uma cobertura da imprensa gigantesca, inclusive a família dele ficou surpresa. Estava prevista para segunda-feira, para hoje, segunda-feira, uma entrevista coletiva, né? E a primeira convocação do Ancelotti, que ele vai dirigir a seleção já daqui a pouco. Então a gente não vai falar sobre esse assunto, porque esse vídeo está sendo gravado antes. E no final do programa, do vídeo, eu vou falar para vocês, eu vou ficar um período ausente por um motivo especial, e vocês vão entender como aconteceu no ano passado, mas eu explico para vocês no finalzinho do vídeo, no final do programa, tá? Mas agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente teve jogos no sábado, eu acompanhei aqui porque o São Paulo jogou no sábado e eu fiquei aqui acompanhando o jogo do Vasco, Fluminense, acompanhei o jogo do Corinthians depois, que acabou o jogo do São Paulo, a gente teve. Fluminense e Vasco fizeram um clássico no Maracanã. Eu já vou passar meus palpites também. Gente, essa vez, eu acho que eu errei tudo que eu falei que ia acontecer deu o contrário, tudo. Olha só. Fluminense e Vasco jogaram no Maracanã, eu tinha apostado em 2-2, foi 2-1 pro Vasco, pro Fluminense. O Vasco saiu na frente, o Fluminense virou o jogo
duelo de Renato Gaúcho contra Fernando Diniz, prevaleceu o Renato Gaúcho. O Corinthians, eu tinha apostado, Atlético Mineiro e Corinthians, eu tinha apostado 2-0 para o Galo. Na verdade, foi 0-0, um jogo onde o goleiro Hugo fez verdadeiros milagres. Um jogo onde o Corinthians foi melhor no primeiro tempo e o Atlético foi melhor no segundo. Acho que o resultado foi justo. Só que o goleiro do Corinthians trabalhou mais. E a gente teve um vexame, mais um vexame do São Paulo no Morumbi, tomando um baile do Mirassol, uma vergonha. Porque hoje, gente, analisando friamente, o time do Mirassol é 1000 vezes melhor que o time do São Paulo. Um time muito mais bem organizado, com padrão de jogo, que muito melhor que o São Paulo. E aí eu sou obrigado a escutar de torcedores do São Paulo que o Zubeldia tira leite de pedra com o elenco que ele tem. E o que faz o técnico do Mirassol, então? Esse sim tira leite de pedra. O elenco do Mirassol, a principal estrela é o Reinaldo, aquele indolente daquele jogador que passou 10 anos no São Paulo e ganhou um título. Ele é a estrela do time. O time é bem organizado, o time é bem montado. Por isso que eu falo para vocês, sempre falei lá no canal, quando o assunto é São Paulo, e aqui eu falo com vocês quando o assunto é futebol. O técnico é importantíssimo, sim. Claro que é importante. A gente já viu times medíocres com jogadores medianos fazerem sucesso porque tem um esquema tático, tem um padrão de jogo. E o Mirassol deu um baile no São Paulo. O Zubeldia estava suspenso mais uma vez, né? Porque ele faz aquelas palhaçadas na beira do campo que muito torcedor gosta e bate palma. Como sai gol, ele pula no colo do Luciano. E muita gente acha isso bom, acha isso engraçado. Ele ficou suspenso e vai estar suspenso no próximo jogo contra o Bahia. Quem ficou no banco de reservas foi o auxiliar dele, um tal de Maxi Cubeiras, que já ficou 200 vezes no banco de reservas, nunca ganhou um jogo. E mais uma vez o São Paulo perdeu, deu vexame. E na entrevista coletiva, esse Max Cubeiras deu as mesmas desculpas esfarrapadas de sempre. Cansaço, os guerreirinhos estão cansados, eles jogam muito. Eu acho curioso que quando ganha, ninguém fala do cansaço, né? Quando ganha, ninguém reclama do cansaço. E eu já falei aqui, vivo falando lá sobre o São Paulo, não tem que reclamar, vocês têm que calar a boca e ficar quietinho e jogar. Porque vocês fazem tudo que os dirigentes mandam, vocês não se revoltam. A revolta de vocês é em coletiva depois que perde. Tem que ficar quietinho, vocês não batem palma, vocês não elegem presidente da CBF, vocês não batem palma, puxam o saco de presidente da Comebol. Então vocês têm que aceitar, o calendário é esse. Então parem de reclamar, parem de choramingar, principalmente quando o time perde. Esses foram os jogos do sábado. No domingo a gente teve... o Grêmio venceu, eu tinha apostado 3-2 pro Bahia, quebrei a cara de novo. Ó, você tá vendo? Eu tô errando todos os resultados. O jogo do São Paulo eu tinha apostado 3-1 pro São Paulo. O Grêmio venceu o Bahia em casa, no jogo, um gol ali chorado de pênalti. O Palmeiras, eu tinha apostado 1-0 em cima do Flamengo. O Flamengo fez 2-0. Com isso, diminuiu a vantagem do Palmeiras para 1 ponto. E eu acho que o jogo, eu assisti também boa parte do jogo do Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o Flamengo mostrou para mim que é o time, pelo menos dentro de campo, o mais forte. Só que tem um outro time aí que tá chegando, que eu lembro que eu falei num dos programas aqui, eu falei que ia crescer muito de produção se encontrasse um técnico competente que fosse capaz de juntar aquele elenco do Cruzeiro e formasse um bom time. O Cruzeiro atropelou o Fortaleza, eu tinha apostado em 2-0 pro Cruzeiro, e esse foi o único resultado que eu acertei, instituindo uma crise absurda no Fortaleza. O Vojvoda vive o seu pior momento no Fortaleza. Tem imagens o Vojvoda, quando acabou o jogo, não deu nem entrevista coletiva, disse que o torcedor tem que se acostumar que o Fortaleza é isso aí. E nessa madrugada teve muita reunião, tentando achar soluções para o Fortaleza. A diretoria disse que o Vojvoda está prestigiado, está garantido no cargo. O Vojvoda já está há 4 anos no comando do Fortaleza, sofreu alguns momentos de pressão, passou por alguns momentos de pressão, mas a diretoria garante que mantém. Eu acho o seguinte, é um ótimo treinador, tanto que fez um grande trabalho no Fortaleza, vem fazendo um grande trabalho no Fortaleza, só que eu tenho a impressão que em determinados momentos o trabalho chega no teto, chega no limite, você não consegue mais motivar os jogadores, você não consegue mais extrair nada dos jogadores e o time fica, a tendência é que o time caia de produção. Eu tenho a impressão que é isso que tem acontecido com o Fortaleza. 4 anos de trabalho é muito tempo para um treinador. Eu acho que se ele tivesse um elenco maravilhoso, tivesse jogadores sensacionais, uma estrutura que pudesse renovar o elenco a cada ano, eu acho que ele poderia ficar mais um tempo. Mas a estrutura que tem o Fortaleza, que é um time, uma instituição extremamente organizada, administrada por gente profissional, não é um clube gigantesco do futebol brasileiro, ainda não tem as condições financeiras de oferecer para um treinador ótimo como o Vojvoda um elenco que dê a ele instrumentos
peças, ferramentas para conseguir desenvolver um trabalho por mais tempo. Eu acho que 4 anos foi um tempo suficiente para o Vojvoda mostrar do que ele é capaz, e se você me perguntar um treinador que eu gostaria de ver comandando o São Paulo, seria o Vojvoda. Só que não vai acontecer isso por 2 motivos. Primeiro, porque o São Paulo é um clube falido, que não tem dinheiro porque foi destruído pelas mesmas pessoas que estão lá hoje, né, pela mesma turminha, e porque tem outros clubes interessados com muito poder financeiro que podem levar o Vojvoda. Mas a gente vai informando vocês. A gente teve também o Bragantino empatando com o Juventude 0-0, o Vitória e Santos fizeram um confronto direto. Na verdade, Bragantino e Juventude, eu apostei 0-0, eles estão jogando agora, às 8 da noite, tá? E o jogo do Botafogo foi adiado, Botafogo e Ceará foi adiado para o dia 4. Então a gente teve, agora tá rolando Bragantino e Juventude, eu apostei no 0-0, a gente confere depois, mas se você for fazer uma aposta, por exemplo, muda a aposta, porque eu vou errar, eu tenho certeza que eu vou errar. E o Botafogo adiado, e a gente teve um confronto direto na Bahia, na parte de baixo da tabela, Santos e Vitória e Santos. O Santos venceu por 1-0, fez um gol ali no começo do jogo, eu também assisti o jogo, um jogo do nível técnico, aliás, como todos os outros, né, um nível técnico baixíssimo, mas o Santos respirou. Na verdade, mesmo com a vitória, o Santos continua na zona de rebaixamento, continua passando por dificuldades, porque tem 8 pontos só, daqui a pouco eu vou passar a classificação, e você vai ver que o Santos continua numa situação difícil. Neymar entrando no segundo tempo, né, não fazendo uma grande partida, uma partida brilhante, mas ele realmente muda a cara do jogo quando ele entra, isso não dá para negar. Por mais que você não goste do Neymar, ele muda a cara do jogo. Eu gosto do Neymar, gosto muito como jogador, muito. Como pessoa, não, mas não que eu não goste, eu acho que todo ser humano tem defeitos e qualidades, mas como o lado pessoal também pouco interessa, não estou preocupado com o lado pessoal do Neymar, estou preocupado, gosto de vê-lo em campo, e para mim quando ele entra em campo ele faz a diferença mesmo, pelo talento que tem, pela capacidade que tem, e eu sinto um enorme prazer de ver o Neymar jogar. Eu gosto muito de ver o Neymar jogar, torço para a recuperação dele, torço que ele possa servir a seleção brasileira, jamais fui anti-Neymar ou Neymarzete, mas eu gosto do Neymar como jogador de futebol, e eu torço para que ele se recupere, torço para que ele volte à forma que o consagrou, porque além de ser bom para o Santos, que é um time gigante que não pode passar pelo que está passando, de novo na zona de rebaixamento depois de voltar da Série B, como também para a seleção brasileira, porque afinal de contas a gente gosta da seleção brasileira. Eu, por exemplo, não torço desesperadamente pelo time do Ancelotti, mas eu torço pela seleção brasileira, jamais vou torcer contra. Então, para mim, quanto melhor tiver a seleção brasileira, para mim, como torcedor, é melhor. E para mim, isso acontece se o Neymar estiver em campo e se o Neymar estiver em forma. Então, torço para a recuperação dele, com certeza o Ancelotti vai chamá-lo, com certeza ele vai estar na Copa do Mundo, mas a gente fala sobre a classificação, vamos falar sobre a classificação, nosso próximo assunto é a classificação, e também uma ausência que eu vou ter de programas ao vivo aqui e de vídeos no canal Barulho Jogos, por um bom motivo que eu vou explicar para vocês, tá? Mas primeiro vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, depois da rodada o Palmeiras segue líder com 22 pontos, mas seguido pelo Flamengo agora com 21. O Cruzeiro, que bateu o Fortaleza, é um time que está crescendo cada vez mais. Eu acabei nem falando do Cruzeiro, né? Eu tinha falado no vídeo aqui que eu achava que o Cruzeiro fosse crescer, e está crescendo mesmo, já está entre os líderes, é o terceiro colocado com 20 pontos. Aí a turma lá de baixo, 17º, o primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória com 9 pontos, seguido pelo Santos, que vem logo abaixo com 8, então você vê que foi confronto direto. Se o Santos não ganha ontem, ia abrir 6 pontos, mais 6 pontos em relação ao Vitória. O Juventude é o 19º com 8 pontos, e o Lanterna é o Sport, que empatou com o Internacional em 1-1, fez 1-0, a torcida comemorou demais, depois sofreu um empate. O Sport, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, continua sem vitórias e é um forte candidato ao rebaixamento. A gente teve também a entrevista do Ancelotti, que a gente conversa outro dia sobre esse assunto, mas eu queria explicar para vocês essa ausência que eu vou ter nos próximos 4 programas, tá? Na quinta-feira agora eu embarco para Munique, na Alemanha, onde eu vou assistir, mais uma vez, eu tenho o privilégio de assistir a final da Champions League entre PSG e Inter de Milão. Eu vou para lá levado por uma agência de turismo esportivo que patrocina os meus canais, a Outsider Turismo. Eles me levam, já me levaram outras vezes, já falei dela aqui para vocês, dessa agência para vocês, já falei sobre ela, e eles me levam. E de lá, esse não tem nada a ver com o Outsider, eles só compraram para mim, mas eu paguei essa viagem, porque a gente faz anúncio nos canais e eles pagam a viagem pra gente. Essa viagem fui eu que paguei, que foi um presente para minha esposa. É uma viagem da Alemanha, a gente vai para Paris para assistir a semifinal de Roland Garros. A minha esposa gosta muito de tênis, joga tênis, eu também gosto, e ela tinha o sonho de assistir o Roland Garros.
E esse sonho ia sendo adiado, a gente não pensava muito nisso, eu não pensava muito nisso. Depois que ela teve câncer e eu tive pavor de perdê-la, e eu vi muito perto isso acontecer, eu comecei a juntar dinheiro para poder realizar esse sonho dela. Então a gente vai fazer isso nessa semana, a gente sai... O jogo da Champions League no sábado, a gente sai na segunda-feira para Paris, assiste a semifinal de Roland Garros e volta para o Brasil. Então, nesses dias, eu vou ficar ausente dos programas aqui da análise da rodada. Até porque também vai ter a parada do Super Mundial, mas a gente vai analisar também o Super Mundial. Então, estou explicando para vocês porque essa ausência é por um bom motivo. Depois, lógico, eu vou tentar gravar algumas coisas lá, principalmente da Champions League, para produzir algum conteúdo de lá, porque eu acho legal também mostrar para vocês, e também de Roland Garros. Mas por enquanto, você fica com as reprises, eu contando as minhas histórias de viagens, os jogos que eu assisti, o Barcelona, a final da Champions League do ano passado. Então tem muito assunto legal caso você não tenha visto, tá bom? Meus amigos, então quero agradecer mais uma vez a companhia, a parceria de vocês. A gente volta então na sexta-feira com um programa gravado, uma reprise, e depois do dia 10 eu estou de volta com as informações do Super Mundial, de Campeonato Brasileiro, Ancelotti, Seleção Brasileira, tudo de importante que acontece no futebol, tá certo? Uma ótima semana para você, fique com Deus, que seja uma semana abençoada, cheia de prosperidade, saúde, que aconteça tudo de bom na sua vida. Fique com Deus, forte abraço. Às 8 da noite, logo se você está na Uma TV, logo depois que acabar, você põe no canal Barulho Vídeos que vai ter o vídeo de hoje sobre o São Paulo Futebol Clube. Fique com Deus. Forte abraço e uma ótima semana. Tchau, tchau.